Você que prestou o concurso do Banco do Brasil nesse final de semana, por acaso saiu com aquela sensação de que não cumpriu plenamente as expectativas da banca? Saiu com aquela incerteza de que poderia ter feito muito melhor? Calma, calma, que nesta aula a gente vai trabalhar com as expectativas dos 4 temas, o que a banca esperava e como nós poderíamos proceder nessa prova. Então faz o seguinte, se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de qualidade para todos vocês. E nesta aula a gente vai falar dos 4 temas que caíram neste final de semana a respeito do concurso do Banco do Brasil. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre. Curta esse vídeo aqui no começo, por favor, e compartilhe também com as pessoas que fizeram essa prova. Dessa forma você mostra aí para o YouTube que nós somos relevantes e você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Além do que, lembra, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve e ative o sininho de notificações, porque aqui tem vídeo toda semana. Feito isso, a gente pode ir para um primeiro tema aqui. Vamos lá, editor, sobe para mim. Olha esse primeiro tema. O desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência. Em um primeiro momento, você poderia achar, poxa, mas o que esse tema tem a ver com a função que eu vou executar no banco? Muitas vezes a gente pensa que o Banco do Brasil vai pedir sempre um tema intimamente relacionado com a relação ali do banco, da questão bancária, financeira. E não é bem sempre assim, tá? Mas esse tema, apesar de não parecer, tinha tudo a ver com a sua função, tudo a ver com o seu cargo aí do Banco do Brasil. Ah, mas por quê? Porque dentro de uma esfera empresarial, você vai trabalhar com diversos tipos de pessoas diferentes e distintas em relação de necessidades, em relação de habilidades, inclusive as pessoas com deficiências tanto físicas quanto mentais. Então, gente, tinha tudo a ver sim com a sua função. Em primeiro momento, a gente tinha que pegar esse tema e perceber quais eram as palavras mais importantes para a gente poder desenvolver. E certamente a expressão pessoas com deficiência é a mais relevante. Mas não só isso, você tinha que tentar relacionar essa expressão a uma outra que também aparece nessa comanda, sobre a questão do resgate da cidadania. Eu vou entender nesse caso, veja bem, eu vou entender nesse caso que essas pessoas que têm deficiências tanto físicas quanto mentais não têm a cidadania garantida. E esse é um problema que eu tenho que abordar no meu tema de redação. Então veja, eu tinha que perceber obviamente que existe um problema e esse problema deve ser analisado em suas causas e consequências. Olha só o que a gente está fazendo. A gente já está elaborando o quê? Um projeto de texto para ser desenvolvido ao longo dos meus argumentos. Claro que você não precisa falar de tudo, afinal de contas tinha muita informação. Mas uma sugestão que eu dou é que você teria sido mais eficiente ao abordar apenas as causas do problema e se aprofundar nas origens desse dilema para as pessoas com deficiência. Ou seja, quais as razões que levam as pessoas com deficiência a não serem plenamente incluídas na sociedade e ter a garantia da cidadania assegurada. Eu poderia listar uma enormidade de causas, mas algumas são as mais preponderantes. Por exemplo, uma das causas para esse problema é a negligência estatal. Eu sei que é meio clichê, mas funciona como uma luva. Afinal de contas, o Estado, que é detentor da grande responsabilidade de garantir o bem-estar a toda a população de acordo com a Constituição Federal de 88, não faz isso quando se fala nos deficientes, tanto físicos quanto mentais. Portanto, existe uma grande lacuna estatal nesse processo aí. Além do que, eu posso falar também do preconceito extremamente enraizado na sociedade. Perceba, nossa sociedade é muito preconceituosa em relação às pessoas que têm deficiência. Nesse sentido, muitos concluem que as pessoas com deficiência têm menor efetividade, que não vão ter habilidade, que não vão ser plenamente inclusas na sociedade por conta daquele problema que acaba, de alguma forma física ou mental, afetando o seu desenvolvimento. Isso certamente afeta também a questão da inclusão dos deficientes físicos e mentais na sociedade brasileira. E por fim, não menos importante, eu acho bacana também abordar a escola como um grande responsável por esse dilema. Professor, mas a escola não deveria incluir? A escola não deveria ter um papel fundamental na formação da conscientização? Pois bem, não tem. E essa ausência desse caráter mais inclusivo na escola de conscientização faz com que esse preconceito seja perpetuado ciclicamente geração após geração. Veja então que havia muita coisa para debater a respeito desse tema, hein? E aí vinha uma pergunta certamente que você poderia fazer, professor, mas esse tema não permite colocar uma intervenção? Pois bem, meu jovem, eu digo que sim.
Embora nas nossas aulas e também nas nossas postagens de conteúdo eu tenha falado exaustivamente que a banca Sesgran Rio não exige uma intervenção. Então, você poderia fazer uma microintervenção de repente que pudesse dar aí uma solução para esse problema, poderia sim ser feito. Afinal de contas, é um problema que acaba tendo uma atenção crítica por parte do aluno e exigindo que você tenha uma percepção reflexiva a respeito da necessidade de reversão desse quadro. Então seria interessante você colocar uma microintervenção lá na sua conclusão, não acha? Agora, o segundo tema tinha muito mais relação com o cargo que você vai executar, uma relação direta e imediata. Olha só o tema: a importância do atendimento de qualidade das instituições financeiras. E esse tema trabalhava basicamente com duas expressões chaves também. Falava das instituições financeiras que vão muito além dos bancos, tá? Tô falando de organizações que concedem empréstimos, que podem ser de origem estatal ou privada, né? Assim como também tinha uma outra palavra-chave que era a importância do atendimento. Provavelmente o atendimento aos clientes, né? Aos indivíduos, à sociedade civil no caso. E eu tinha que entender que existe um problema aí nesse caso. Veja que a comanda não dá muito a entender claramente que há um problema, mas você tinha que extrair um problema. Vale lembrar que toda a proposta de redação trabalha com um problema, com um dilema a ser debatido. E nesse caso, eu poderia concluir o seguinte: vendo a conjuntura atual, vendo as situações e as circunstâncias das empresas, das financeiras no Brasil, que muitas vezes essas financeiras, elas não acabam tendo um atendimento efetivo para o cliente. E muitas vezes focando em uma situação de ganhos astronômicos, exorbitantes de valores, acabam manipulando e acabam também negligenciando a atenção e endividando esse cliente. Perceba então que existem dois interesses envolvidos nessa questão. O interesse do cliente propriamente em sanar o problema financeiro momentâneo que a pessoa tem, assim como o interesse da empresa, que muitas vezes quer lucrar exaustivamente em cima daquele cliente, explorando esse indivíduo. Então nós temos um problema aqui de interesses principalmente envolvido na relação financeira. E quais as causas desse problema? Você poderia de repente listar o fato de que as instituições financeiras, como eu disse anteriormente, elas focam muito no lucro acima de qualquer coisa e acabam realmente deixando de lado os interesses do cliente. Além disso, veja que nós temos uma segunda causa que é muito evidente no Brasil: a falta de instrução. Muitas vezes o cliente ele não tem uma orientação devida, ele não passa por uma formação escolar que diz respeito a uma educação financeira, consequentemente ele contrata de repente um empréstimo e não sabe nem sequer quando ou como ele vai pagar esse empréstimo, deixando claro com que ele tem uma dívida aí astronômica e que não consiga quitar esse problema, fazendo com que o seu nome fique sujo. Perceba então que nós temos uma situação, problema que pode ser avaliado em suas causas e consequências também. Olha que interessante. Mas você também poderia ter adotado uma linha diferente de raciocínio. Você poderia argumentar exaustivamente e exclusivamente sobre a relevância de ter um atendimento efetivo para que esse cliente, assim como a economia em geral, tenha um maior ganho na sociedade. Dava para fazer isso? Dava, mas particularmente eu acho mais difícil. Terceiro tema que apareceu para vocês aqui, dá uma olhadinha: a internet como fonte de informação ou desinformação. Veja que nós temos uma partícula ou aí nesse caso. E é muito importante compreender a finalidade dessa partícula ou. O ou, ele pressupõe uma exclusão. Exclusão significa escolha, ou isso ou aquilo. Então, particularmente, seria interessante você adotar uma única postura. A internet é um instrumento de informação ou desinformação, um ou outro. Espera aí, professor, mas eu não poderia adotar uma postura de meio termo, falar que ele é de informação, mas ao mesmo tempo falar que ele é de desinformação? Daria para fazer isso sim. Se você dividisse o seu texto em 4 parágrafos bonitinho, em que no primeiro parágrafo desenvolvimento D1 você abordasse a desinformação, por exemplo, e no segundo parágrafo desenvolvimento você abordasse a informação, por exemplo, aí daria certo também. É uma alternativa. No entanto, veja que a comanda deixa claro pela partícula ou que seria muito mais interessante, de acordo com as expectativas da banca, em você selecionar uma face do problema, um lado, né? E se você escolhesse de repente que a internet é muito mais uma fonte de desinformação, então você teria que desenvolver argumentos sólidos, condizentes, persuasivos que defendessem essa ideia. Ou o outro lado também é a mesma coisa. E olha só que da hora, esse tema tinha tudo a ver com a atual conjuntura brasileira, tudo a ver com um cenário também de polarização política.
Veja que é um ambiente de extrema divulgação de fake news, de construções de narrativas, em que as pessoas parecem acreditar muito mais na mentira do que propriamente na verdade científica. Isso, claro, tem uma justificativa. Por que será que as pessoas acreditam muito mais na mentira do que nas verdades científicas? Veja que as mentiras, elas são construídas maliciosamente para serem alguma coisa mais digerível, mais fácil de ser entendida. A mentira é mais fácil de compreender e qualquer um leigo pode entender uma inverdade. Agora, uma verdade científica é muito mais complexo de entender, exige muito mais conhecimento, muito mais pesquisa aprofundada. E por isso mesmo que existe esse afastamento mesmo da população em geral de uma verdade científica e a adoção muitas vezes da verdade, que é mais fácil de ser digerida. Esse fenômeno, gente, é muito comum na atual conjuntura, está repleto em vários tipos de meios de comunicação. E com certeza aquilo que potencializou a difusão de mentiras não foi só um instrumento da internet, mas sim das redes sociais. Se a gente for pensar que as redes sociais, como o Twitter, como o Telegram, como o WhatsApp, permitiram a imensa difusão de fake news durante esse intervalo todo de polarização política que o Brasil viveu nos últimos 5, 6 anos, então a gente tem um cenário propício para acreditar que a internet é muito mais de desinformação do que informação. Veja, nasceu para informar, nasceu para popularizar ou democratizar a informação com o propósito de levar mais dados a todo mundo. No entanto, o que a gente tem hoje é um processo contrário, em que ela desinforma bastante. Eu, pelo menos, no meu ponto de vista, iria muito mais pela linha da desinformação na atual conjuntura, fazendo uma leitura mais crítica da realidade. Claro que, como eu disse para vocês anteriormente, se você adotou a postura de afirmar que é de informação e defendeu consistentemente os argumentos, tá ótimo. Se você posicionou-se no meio do caminho, falando de um parágrafo que é sobre informação ou desinformação, também está muito bem feito, desde que você tenha equilibrado a distribuição de argumentos. Isso é muito importante. Chegamos finalmente ao quarto tema, mas antes de mais nada, vale sempre lembrar, você já conhece a nossa plataforma, a plataforma de correção de redação, a Corrija-me, hoje considerada a melhor plataforma do Brasil? Se não conhece, clica no link que está na descrição desse vídeo e faz uma visitinha pra gente. Se inscreva lá e procure um plano bem bacana para você se preparar muito bem para os exames vestibulares e concursos públicos para este ano. Agora sim, a gente pode ir para o quarto tema de redação. Como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Perceba que essa temática de redação é um pouco diferente das demais, porque ela finaliza com uma pergunta, né? E questiona você como fazer isso. E a minha sensação é que muita gente vai tentar, durante todo o processo de desenvolvimento textual, buscar uma solução para o problema. Tanto no desenvolvimento quanto na conclusão, vai inserir um monte de intervenção. Mas cuidado, aluno, cuidado com esse tipo de atitude. Por quê? Na verdade, você tinha que entender o problema primeiro. Você tinha que tentar consolidar as causas e as consequências desse problema. Conseguir compreender qual a dimensão do impacto desse problema para a sociedade. Isso é muito importante ser feito no desenvolvimento principalmente, ok? Veja que nós temos duas expressões-chave mais importantes e relevantes também. Vamos a elas. Eu estou falando aqui de pessoas desbancarizadas. O que é uma pessoa desbancarizada? É uma pessoa que não tem acesso ao banco. Uma pessoa que não consegue fazer uma conta. E se a gente for pensar bem, olhe as operações que nós temos na nossa sociedade. As operações bancárias, elas são fundamentais para a gente ter acesso aos mais diversos tipos de benefícios, até mesmo para receber os benefícios de auxílio emergencial, os vários auxílios que são propagados e difundidos pelo Estado. Gente, a gente tem que ter banco, né? Se a gente não tem banco, acesso a esse tipo de instrumento, a gente fica o quê? Distante, sem essa garantia, sem essa condição, excluído ou invisível mesmo. E vale lembrar que isso aconteceu bastante no período pandêmico, nos primeiros meses, quando o governo liberou um auxílio emergencial lá no começo de 2020, não sei se você recorda, mais ou menos pelo mês de março, e muitas pessoas não tinham sequer registro civil, ou seja, elas não existiam, elas não tinham documento, identidade, não tinha nada que atestasse sequer a sua existência. Ou seja, não tinham nem condições de abrir uma conta no banco, porque não existia. Resultado, essas pessoas, elas penaram e ficaram até mesmo sem o auxílio emergencial que poderia garantir um custeio da sua vida de forma um pouco mais digna naquele cenário pandêmico.
Veja então como de fato pessoas desbancarizadas acabam sendo excluídos da sociedade, do seu papel como cidadão. E aí a outra expressão-chave muito importante é a cidadania, acesso à cidadania, como a gente comentou. Então a gente tem que entender esse problema. E quais as causas desse problema? Veja bem, olha só o que a gente está listando, as causas para a gente debater no desenvolvimento. São muitas as causas. Se a gente for listar, por exemplo, que uma das grandes responsabilidades por esse problema recai sobre o Estado, também está certo. Afinal de contas, é o Estado, de acordo novamente com a Constituição Federal que a gente citou anteriormente, a gente tem uma situação em que ele não executa esse papel de garantir a cidadania a esse povo, de não garantir a questão do registro civil para que ele possa ter documento suficiente para poder criar uma conta no banco. E, além disso tudo, a gente tem um cenário também marcado pelo período pandêmico, como a gente disse. O período pandêmico fez com que muitas pessoas perdessem empregos de forma formal ou informal. Essas pessoas foram simplesmente largadas, abandonadas, tiveram alguns parcos auxílios, mas que não foi suficiente para conseguir resgatar essa condição de cidadania. Essas pessoas pobres, marginalizadas, que foram agravados imensamente com a questão da pandemia, nem sequer tinham um banco. E outra, para eles terem inscrições em bancos ou contas, eles têm que pagar uma taxa. Eles não têm nem condição de pagar uma taxa. Então veja que a pobreza, acentuada ainda mais pela pandemia, fez com que essas pessoas se afastassem mesmo dos bancos, ficassem desbancarizadas. Então esses dois fatores certamente são os mais importantes de serem levantados como elementos e causas fundamentais para esse problema ser compactuado, se perpetuar. A partir da análise dessas causas do problema, aí sim a gente poderia se preocupar em estabelecer uma intervenção. Mas você me pergunta, peraí, professor, mas complicado, né? Você disse que não exige intervenção. Sim, eu disse que não exige intervenção, mas, cuidado. Veja que essa comanda de redação em específico, ele exigia que você respondesse essa pergunta. Então, nem que você fizesse uma microintervenção na conclusão, você deveria sim trabalhar com uma espécie de intervenção para solucionar esse problema, sim. Ou seja, das propostas que apareceram para nós, esta é que pressupunha que você tinha que ter um caráter reflexivo, crítico, para poder inserir uma informação, uma solução para esse problema. E aí, como que eu consigo garantir a essas milhares de pessoas que são desbancarizadas o acesso a esse banco e ao caráter da cidadania? Veja bem, eu preciso dar condições para que elas possam ir ao banco, para que elas tenham a tecnologia necessária para acessar o banco, para que ela tenha instrumento de alfabetização, até mesmo para que ela possa acessar o banco. Então perceba que é uma espécie de solução a longo prazo, em que eu tenho que investir em educação, em que eu tenho que investir em bancos que possam atuar a populações mais carentes, indo e percorrendo de situações mais distantes, em que as pessoas vivem em zonas rurais. Eu tenho que, inclusive, antes disso, fazer com que essas pessoas tenham sequer o registro civil, que não tinham antes. Olha só, então é muita coisa para você poder colocar nessa intervenção. São muitas possibilidades de estabelecer uma solução para esse problema. Gente linda no meu coração, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vale lembrar que ainda não acabou a nossa análise do Banco do Brasil. Nas próximas semanas eu vou inserir algumas aulas específicas sobre esses temas de redação e eu vou, deslanchar sobre cada um deles, vou especificar o que você poderia ter feito, inclusive trazendo modelos de redação. Então faz o seguinte, para não perder nada, vale sempre lembrar vocês de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, gente, vocês não perdem nada.